Oi, pessoal. Nós estamos num momento na vida do Brasil em que a política deixou de ser uma disputa sobre quem exerce o poder para ser uma disputa muito mais existencial, que é uma disputa sobre como se exerce o poder, de maneira democrática ou de maneira tirânica. Nós estamos vendo o governo Lula, infelizmente, usando a tragédia do Rio Grande do Sul, não só para se promover, mas para censurar, para aumentar o seu poder tirânico, que é o poder do corruptariado brasileiro como um todo, do qual o governo Lula faz parte. Então, para entender isso, nós precisamos ir ao terreno dos valores, terreno dos princípios, para reconstruir, primeiro na nossa cabeça e depois na realidade, o Brasil como um sistema democrático. Nós precisamos entender por que o poder está sendo exercido de maneira tirânica e como isso pode ser diferente. A proposta de estudar isso é a proposta da Academia Folha Política, é a proposta do meu curso de Logopolítica, que está lá na Academia, é a proposta do programa semanal Agenda 2030, que também faz parte exclusivamente agora da Academia, é a proposta do curso sobre Juristocracia e outras iniciativas que estão nesse espaço. Por isso, eu queria te convidar para fazer parte desse projeto com um adicional, que é uma promoção especial que nós estamos oferecendo a partir de hoje. É a promoção Povo versus Tirania. Promoção Povo versus Tirania para acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 344,00 por ano. Anuidade R$ 344,00, ou seja, menos de R$ 1 por dia, para ter acesso a todo esse conteúdo, que não é apenas um conteúdo passivo, é um conteúdo de trabalho, é um conteúdo de um projeto, onde quem está ali pode fazer parte. Um projeto de reconstrução, um projeto de refundação das ideias básicas do nosso país. Então, é isso que eu queria oferecer a partir de hoje, promoção Povo versus Tirania. Com isso, você terá acesso a todas essas iniciativas exclusivas da Academia. Você ajuda a manter também a presença nas redes sociais, ajuda a fazer os cortes, esses recortes e vídeos que a gente publica no meu canal. Todo esse trabalho, além da live aberta, do código-fonte, tudo isso é viabilizado pela participação na Academia Folha Política. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma sugestão, como um convite, como um chamamento para a gente se juntar nesse projeto. Quem quiser integrar esse projeto, essa aventura, essa mudança de mentalidade, essa conscientização e essa ação, é só clicar aqui nos links que estão na descrição, que estão aqui junto desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado. Você tem aí toda uma equação, né? Foro de São Paulo, Lula, Brasil, corrupção, programa nuclear, criação do BRICS, tentativa de criação de um bloco totalitário anti-americano. Tentativa não, criaram, né? Isso tudo faz parte de um desenho de poder, de um desenho revolucionário de poder no mundo. Né? Um desenho revolucionário, ou seja, para mudar a estrutura de poder no mundo, que a gente está vendo agora que é uma tentativa de mudar, sim, né, o próprio conteúdo do ser humano. Acho que na próxima vez nós podemos falar, né, no próximo programa, dessa dimensão, digamos assim, de controle mental, de controle psicológico, embora eu já tenha me referido a ela na Agenda 2030 da semana passada em relação ao projeto chinês de mundo, tá? Mas o certo é que existe um mega projeto revolucionário no mundo, do qual fazem parte esses países revolucionários, do qual faz parte o Great Reset, né? E no qual o Brasil estava entrando e agora está novamente se inserindo. Bom, mas o certo é que, em relação ao Irã,
Brasil se colocou na mão, né, do Irã, né, de maneira muito amigável, né? O Brasil, né, passou a mão ou seja, o Irã passou a mão no Brasil de maneira muito amigável em todo aquele período Lula, depois em todo aquele período Dilma Rousseff, sabe-se lá que laços foram amarrados nessa ocasião, né? O certo é que o Irã está presente na América Latina, né? Está presente diretamente, está presente através do Hezbollah, que é a mesma coisa, né? Mas dá um pouco de deniability, como se diz em inglês. Fala, não, isso é o Hezbollah, não tem nada a ver com o Hezbollah. Claro que tem, todo mundo sabe. De toda forma, está presente diretamente. E o que o Irã quer na América Latina? Dinheiro, na conexão com as drogas e com o crime organizado. Toda uma série de esquemas parece que foram montados através do tempo, de armas por drogas, né, onde você está usando parte do dinheiro gigantesco gerado pelo narcotráfico latino-americano para alimentar os projetos totalitários do Irã e expansionistas do Irã, ao mesmo tempo em que o Irã, né, coloca armas e outros mecanismos à disposição do crime organizado latino-americano. Logística, né, presença, né, aqui no continente americano, né, permitindo acesso a, né, todo um espaço ao qual antes o Irã não tinha acesso, para, quem sabe, quais operações, por exemplo, o Irã, aí por 2013, parece que tentou mandar matar o embaixador da Arábia Saudita, inimiga do Irã, então, em Washington. Então, o Irã queria mostrar, olha, a Arábia Saudita está se distanciando de nós, a Arábia Saudita nos tem como inimigos, então olha aqui o que acontece, queriam matar o embaixador da Arábia Saudita em Washington, que eu conheço, inclusive o Al-Jubair, conheci como chanceler, excelente diplomata, ele foi uma espécie de ministro alterno, uma espécie de vice-ministro da Arábia Saudita, excelente diplomata. Então o que o Irã fez? Ele subcontratou uma gangue mexicana, né, para ir lá em Washington e explodir uma bomba no restaurante que era frequentado pelo embaixador da Arábia Saudita. Não deu certo, descobriram isso, mas então você vê o tipo de logística, né, o tipo de envio que o Irã quer fazer através do crime organizado latino-americano. Bom, e outros aspectos, urânio, por exemplo, né, Bolívia, muito rica em urânio, certamente isso é grande parte do interesse iraniano na Bolívia. E, claro, o Irã dá apoio a esses regimes horrorosos narcossocialistas da América Latina, né, com acesso a, portanto, armas, tecnologias. O Irã agora está exportando drones de ultimíssima geração para a Venezuela. Então tem toda uma série de interesses também dos nossos regimes. Quer dizer, dos regimes que mandam em vários países latino-americanos, né? Bem, né? Então, a estratégia do Irã, né? Expansão, ou seja, consolidação do seu poder no próprio Irã, que não é tão fácil, porque volta e meia aparecem revoltas, né? O povo iraniano, em grande parte, não sei a proporção, mas possivelmente a maioria, odeia a forma de poder que lhe foi imposta em 1979. Odeia. Então, se revoltaram em 2009, foram às ruas, foram reprimidos. Se revoltaram em 2017, foram às ruas, foram reprimidos. Se revoltaram em 2022, justamente quando mataram uma moça por causa de uso equivocado do véu, foram reprimidos. Em cada uma dessas, centenas de pessoas foram mortas, além de centenas e centenas na repressão. Mas umas 100 pessoas foram mortas nessa última repressão em 2022, se não me engano. Então, eles precisam permanentemente manter seus mecanismos de pressão interna, e evitar que qualquer outro país apoie as forças dentro do Irã que querem uma mudança de regime. Então, eles precisam se blindar. Se expandir nessa influência ali junto a Iraque, Síria, Líbano, etc., na região. Colocar pressão sobre Israel, se expandir no mundo islâmico, né, e ganhar presença em outros locais
do globo, principalmente aqueles onde eles ameacem o seu grande inimigo global, que são os Estados Unidos, como superpotência da liberdade. O Irã quer ser uma potência média, extremamente agressiva, do totalitarismo. Então, seu inimigo é a superpotência que ainda existe, da liberdade, que são os Estados Unidos. Querem, então, estar presentes no hemisfério ocidental também para pressionar e poder agir contra os Estados Unidos. Atua diretamente, atua através da sua guarda revolucionária, atua através do Hezbollah, atua através do Hamas, tudo isso é a sua estratégia também, e tem uma presença em Washington, entre os círculos dirigentes, establishment de política externa americana, está claro, não haveria tanta entrega em favor do Irã, sobretudo no governo Obama e agora no governo Biden, que muita gente chama de governo Obama 2, ou 3, terceiro mandato de Obama, porque está mais ou menos claro que Biden não é quem dirige o país, ninguém sabe exatamente quem é, possivelmente Obama e seu grupo. Então, não é à toa que tem voltado mecanismos favoráveis ao Irã. Agora, como é que se dá essa influência? Todo mundo fala do lobby israelense em Washington, que sim, é muito grande, mas existe nas sombras um lobby muito poderoso do Irã. Do contrário, não se explicariam tantas decisões pró-iranianas nesses governos do Partido Democrata americano. Então, tem essa presença. E a gente está vendo a presença gigantesca do Irã como, digamos, país de maior prestígio no mundo islâmico. Eles estão assumindo essa posição. Ou seja, você tem um país islâmico revolucionário assumindo essa posição, que poderia pertencer a um país muito mais afeito, embora não democrático, mas afeito a um mundo com democracias, como é a Arábia Saudita. O Irã está assumindo isso. Em grande parte, por quê? Porque ele se colocou como o grande inimigo de Israel. Desde a criação de Israel, que poderia ter sido a criação da Palestina também, os palestinos aqui recusaram. E os países árabes aqui recusaram, e no dia seguinte atacaram Israel, em 1948. Mas, desde aquela época, o país do mundo islâmico que mais se opuser a Israel tende a ser o país que ganha a proeminência no mundo islâmico. Foi assim durante muito tempo com o Egito de Nasser, até a Guerra dos 6 Dias, 1967, e depois até o começo dos anos 70, com a Guerra do Yom Kippur. O Egito era o líder do mundo árabe, em grande parte porque era o país que mais vigorosamente se opunha a Israel e queria destruir Israel. Depois o Egito muda 180 graus com Anwar Sadat, e estabelece relações com Israel, se aproxima dos Estados Unidos, estabelece uma aliança também com os Estados Unidos, e enfim, se torna um país muito mais afeito, portanto, aos regimes democráticos do que a qualquer projeto revolucionário. E vejam que interessante, em termos de cronologia, 1978, Acordo de Camp David, o Egito reconhece Israel, Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, que havia sido tomada em 67, o Egito, isso tudo sob os auspícios dos Estados Unidos, o Egito se aproxima do Ocidente Democrático, 78. Poucos meses depois, 79, Revolução Iraniana. Então, uma das tochas de destruição, mas ao mesmo tempo de prestígio, que o Irã tomou, foi essa, que o Egito tinha apagado, essa tocha do antisionismo, da destruição de Israel. Então, o Irã falou, opa, beleza, agora é meu isso aqui, e volta a reacender essa tocha poucos meses depois. Então não deu quase nenhum espaço de tranquilidade para Israel. Então, foi um dos espaços que o Irã revolucionário resolveu e ocupa desde então o papel de grande inimigo de Israel. E isso se reafirmou agora recentemente com esse ataque do Hamas no ano passado, que, diferentemente de outros momentos do passado, de ataques contra Israel, se tornou um fenômeno mundial através da penetração do radicalismo islâmico
né, no mundo ocidental, no establishment político e, sobretudo, nas universidades, né, sobretudo nos Estados Unidos. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!